só, quando eu liguei para a Vilma, eu achei que não daria tempo de chegar não, porque eu já estava parada há 40 minutos e o pessoal já tinha descido do carro, já virou confraternização na estrada, né? Só faltou o café. Mas depois é que a gente viu, tinha um caminhão que tinha tombado, então não estava nem vindo o carro, nem passando, nem indo, nem vindo para cá e nem indo para BH. Depois que eu passei, que eu vi que o reboque já tinha tirado e ele estava lá do outro lado. Mas eu tenho um acordo com Deus. Aí eu vou colocar para vocês que Emmanuel disse para nós o seguinte: se vocês esquecerem o meu nome, a casa espírita que a gente está, não tem problema não. Mas não esqueça essa orientação do Emmanuel não. Já que a Vilma fez a primeira colocação do Emmanuel diz assim: quando a providência divina nos convida para o acerto de contas e nos encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele acerto seja adiado por tempo indeterminado. De novo, quando a providência divina nos convida para o acerto de contas e nos encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Então, suponhamos que está no momento de você sofrer um acidente, está no momento de você passar por uma provação grave, ou uma expiação grave, ou a desencarnação. Mas se te encontra trabalhando em favor do próximo, está na hora do acerto e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que esse ajuste seja adiado por tempo indeterminado. O meu acordo com Deus é o seguinte: eu peço a Ele que sempre que for acontecer, se tiver que acontecer alguma coisa comigo, que nunca aconteça na ida, sempre na volta. Porque se eu estiver indo, tem gente esperando, tem pessoas, se eu estiver indo com abrigo, tem menino esperando, mas quando eu estiver voltando, aí não tem problema acontecer não, sempre na volta. Mas ele tem que perceber que quando eu estou voltando, eu já estou indo para outro trabalho. Tem que ser na volta. Então, à medida que eu vou marcando, eu saio de um, eu tenho outro. Mas na volta pode acontecer, mas eu já estou indo para outro. Então, é melhor que a gente caminhe assim. E na hora que chegar o acerto, olha, só quando não tiver jeito mesmo, porque todo mundo vai. Tudo bem? Nosso tema do medo, a culpa, da mágoa ao câncer. Primeiro é importante a gente entender qual é o mecanismo do medo. Temos medo? Olha, como nós vamos trazer o tema direto, então nós não vamos ter um intervalo, porque vocês já fizeram um intervalo antes de eu chegar. Então, nós não vamos fazer um intervalo. Aí vocês participem, nós não vamos fazer aquele intervalozinho de 20 minutos para o café, a gente vai direto trabalhando todo o tempo, combinamos? Temos medo? Temos medo. O medo, ele tem a parte saudável do medo, que é a que não nos permite arriscar em situações que merecem cuidado. Por isso é importante ter medo. Então o medo, ele é também uma defesa. O medo é uma defesa. Tá? Uma pessoa que não tem medo, ele pula de determinado andar e ele acha que ele vai voar. E ele não vai voar. Aí ele tem medo de machucar, então ele não faz isso não. Tudo bem? Então o medo, ele serve como defesa para a gente. Mas o medo, na maioria das vezes, nós não estamos usando como defesa. Nós estamos usando como um instrumento de perturbação. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo está intitulado Fatores de Perturbação. E ela coloca 5 fatores: medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade, entendendo como o mau uso da liberdade. 5 fatores de perturbação da alma. Mas ela trabalha o medo. E ela coloca, não esse medo nosso de cuidado, esse medo de defesa, esse medo ele é importante. Mas ela coloca aqueles medos daquelas pessoas que não ousam, que não se atiram, não investem, não crescem, estão sempre alimentando medo.
Medo de sair, medo de conhecer, medo de se relacionar, medo de se envolver, medo de participar, medo. E à medida que ela vai crescendo, lá no iniciozinho, a gente coloca como sendo timidez. À medida que ela vai desenvolvendo, isso vai ganhando uma proporção. E no livro As Dores da Alma, o Hamed também coloca como mecanismo de perturbação. Agora, o que a Joana de Ângeles fala do medo de outra época? Muitas vezes o medo que assimilamos hoje, relacionado a tudo, ele é porque estamos envolvidos com situações criminógenas no passado, sendo que esses crimes não foram descobertos pela lei. E durante muitos anos a gente se manteve escondido. Então hoje a gente chega na Terra ainda trazendo reflexos dessa necessidade de esconderijo. E a gente tem medo de tudo. Eu tive um colega na escola que nós tínhamos um outro em cursinho. Tinha um rapaz lá do cursinho que ele chegava fardado, porque ele era policial militar. Esse colega, ele estava lá conosco participando e tal. Na hora que chegava o policial na sala, ele ficava mais um pouquinho, depois ele ia embora. Claro que depois de alguns meses ele parou de estudar, porque tinha dentro da sala um policial frequentando aula. O que ele fazia de errado? Nada. Não tinha vínculo com crime, com excessos, nada. Mas na cabeça dele, tendo uma pessoa fardada, era motivo suficientemente grande para ele se afastar. Era o medo. Tudo bem? Agora, não adianta a gente ousar. Ah não, então para eu vencer o medo, os primeiros passos para vencer o medo, eles são necessários. Eles são necessários. Tá? Agora, a partir do momento que eu não consigo dar os primeiros passos, aí eu começo a incentivar o medo dentro de mim. Aí é que eu incentivo. Eles existem, mas tem medos que são desnecessários. Por exemplo, eu tenho medo de pegar elevador. Eu sei lá, ele pode parar comigo. Olha, mas tem centenas de viagens que o elevador faz e não para. Será que ele vai parar na sua vez? Isso não é medo, isso é uma desgraça. Todo mundo entra e sobe e desce, vai, não. Mas na hora que você, eu tenho medo, na hora que você entra, o elevador para. Tem alguma coisa errada? Será que é com o elevador? Tem pessoas que me falaram, Anderson, que bom que você mudou para essa região aqui, quando eu transferi o consultório. Porque eu tenho muito medo. E lá onde estava, sabe como é que é esse mundo de rua, assalto, a gente fica com medo e tal, mas aqui não tem perigo. Então, uma semana depois, ali mesmo, na hora que ela saiu de uma consulta, foi assaltada. Mas por quê? A pessoa que tem muito medo, ela se denuncia. Vamos imaginar aqui uma bolsa. Estou lá com a bolsa, olhando o ônibus. Eu e mais 3, 5, 8, 10 pessoas no ponto de ônibus. Estamos ali esperando o ônibus, aonde ela foi assaltada. Na hora que ela olhou para o lado de lá, ela viu que vinha 3 rapazinhos do lado de lá. Quando ela viu os 3, o que ela fez? A bolsa estava aqui. Ela pegou e abraçou a bolsa dela. Quando ela abraçou a bolsa dela, o que ela estava fazendo? Avisando para eles que ali tem ouro. Tá claro? Ela se denunciou. Tá? O historiador Tito Livio, no ano 59 antes de Jesus, ele coloca: quanto menor o medo, menor o perigo. Quanto maior o medo, maior o perigo. Por quê? Porque a pessoa que tem medo, ela se denuncia o tempo todo. Aí eu peguei e falei isso com ela. Eu falei: minha filha, você estava no ponto, vindo os rapazinhos, todo mundo continuou no movimento normal, esperando o ônibus. Você fez o movimento de quem está escondendo a bolsa. Quem faz um movimento diferente, todo mundo vê. Aqui, todos nós passamos pela escola, todos nós passamos pela cola. Não passamos? Quem não colou, deu cola. Todo mundo passou pela cola. Passou ou não? Passou. Tá ótimo. Então você imagina, o aluno, ele acha que ele é esperto. A gente só aprende que ele não é esperto quando ele vira professor. Por quê? Porque você está vendo lá, todo mundo num
aluno na mesma posição, fazendo prova, na mesma posição, de cabeça baixa, olhando para a prova. Aí tem um que levanta a cabeça e faz assim. Ele acha, que o professor acha que ele está pensando. É claro que ele não está pensando. Quando ele levanta a cabeça e vira para lá, ele está querendo ver aonde está o professor para ele poder colar. Aí ele levanta e fica assim. O professor que quer pegar na cola daquele aluno, aí ele viu que todos estão de cabeça baixa. Só ele que levantou. O professor já viu? Ali tem. Aí o professor dá uma volta pela sala. E vem, e aí aquele aluno, como ele não pode virar o tempo todo, na hora que ele achar que o professor não está vendo, ele abre as pernas, tira o celular, aí ele faz um monte de tramóia. Porque ele fez um movimento diferente. O professor identifica. A pessoa que está anunciando, que está guardando alguma coisa, está lá no ponto. Ela anda com a bolsa dela. Olha, os meninos que vão ver falam, o outro que está andando com a bolsa tiracolo quase que descuidado, aquilo não tem nada não. Tá? Tanto a gente sabe que não tem nada que os políticos foram lá buscar dinheiro na mala, na bolsa cola, quase a sacolinha do Eco, do BH. Eles estão buscando dinheiro para lá e para cá. Ninguém roubou. Aí a gente anda com a bolsa lá com alguns reais. A gente avisa para eles. Esse é um exemplo. Aí a Joana de Ângeles diz que quando o nosso medo ele está muito recheado de cuidados, a gente tem medo de tudo, está relacionado a situações criminosas neste passado. Tudo bem. Aí, conversando com a Narcisa, o André Luiz no livro Nosso Lar, vocês vão lembrar que o governador de Nosso Lar, ele pede segurança para a cidade de Nosso Lar. Quando ele pede seguranças para a cidade de Nosso Lar, ele pede 30.000 espíritos para fazer a segurança da cidade de Nosso Lar, porque a terra estava em guerra, e para não acontecer invasões de espíritos que quisessem prejudicar o trabalho, ele fala da segurança. Aí no momento que ele está ali, André Luiz ouvindo o governador de Nosso Lar pedindo, aí ele fala com a Narcisa que ele vai ser um voluntário. Ela fala, não meu filho, você não pode ser voluntário agora. Ele falou, mas como? Eu tenho disponibilidade. Aí ela fala, mas é necessário você se matricular na escola do medo. Ele fala, mas escola do medo? Eu estudei tanto na terra, nunca ouvi falar nisso. E aí ela explica para ele, se uma pessoa tiver muito conhecimento, mas tiver medo, não consegue colocar o seu conhecimento em prática. O medo paralisa. O medo paralisa. Então, muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas a gente fica com tanto medo para realizar aquilo ali, que a gente não realiza. E isso colocando em situações do nosso dia a dia. Agora vamos ver, nós vamos fazer aqui algumas colocações, vamos montar um esquema no quadro para vocês irem acompanhando. O medo, ele gera a culpa. O medo gera culpa. Mas, se nós soubermos trabalhar com a culpa, vai depender do que nós estamos alimentando em matéria de proposta de investimento interior. Porque se nós soubermos trabalhar com a culpa, a gente anula o medo. Por quê? A culpa, ela pode trazer a consciência de que você errou, e essa consciência te traz maturidade. Pronto. Aqui você começa a fazer o seu movimento de crescimento. Tudo bem? Eu sei que eu errei, não deveria ter feito, com a consciência que eu tenho, com o discernimento que eu trago, com os estudos que eu leio, com tudo que eu faço, eu sei que eu errei. Por que, por exemplo, um usuário do álcool, de droga, ele muitas vezes não dá conta de se colocar culpado? Ele não tem consciência de que aquilo para ele é um erro, ele acha que é normal. Pode falar. No raciocínio lógico, seria primeiro a culpa, depois tem o medo como resultado da consequência do mal feito?
Não, no raciocínio lógico, a Joana de Ângeles coloca para a gente no livro Joana de Ângeles Responde, um resumo da coleção psicológica. E aí são 200 perguntas e respostas. Na pergunta de número 37 e na pergunta de 183, esse esquema que a gente está montando aqui são esquemas que estão lá nos livros dela. Entendeu? Então ela coloca o medo como sendo uma situação primária e não a culpa como sendo primária. Tá claro? Aqui, se a pessoa não utilizar da consciência, não trabalhar para a maturidade, mas continuar alimentando a culpa, nós temos a culpa como um dos sintomas do quê? Da maior dificuldade que o planeta vive hoje, que é depressão. Um dos sintomas da depressão. A Organização Mundial de Saúde propõe 11 sintomas, a culpa é um deles. A espiritualidade coloca para nós 3 graves sintomas, 3 graves causas da depressão, e ela coloca a culpa como sendo um deles. Quem coloca? Joana de Ângeles também, no livro Lampadária Espírita, no penúltimo capítulo, que é o capítulo 59. E ela vai falar como a culpa sendo desencadeador de estados depressivos. Tá claro? Então, se a pessoa não trabalha a culpa, ela pode entrar em depressão. Ela pode entrar em depressão. Além de entrar em depressão, que isso aqui pode acontecer, mas pode acontecer outras situações, que é o que nós vamos seguir aqui no gráfico, que a forma com que a Joana de Ângeles trabalha para nós. Tá? Ela coloca aqui a culpa, ela vai trazer para nós inúmeros fatores, entre eles vai trazer a tensão. E a tensão leva à agressividade. Uma pessoa nervosa, ela tende a ser agressiva. Uma pessoa irritada, ela tende a ser agressiva. Quando ela não é agressiva para com o próximo, ela é agressiva para consigo mesma. Tá? Então, a tensão começou lá atrás, no movimento de culpa, no movimento de medo. E aí, olha o que Emmanuel coloca para nós no livro Palavras de Vida Eterna. Quantas enfermidades, nós vamos ver isso aqui, quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera. É atenção. Quantas enfermidades nascem nos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera. Tem doenças que nascem por causa da nossa atitude agressiva, associada ao nervosismo, à irritabilidade. Tudo bem? Claro que o anterior à tensão, nós teríamos outros pontos a serem estudados, porque, por exemplo, a ansiedade, ela é a raiz do estado tensional. A ansiedade é a raiz. E a ansiedade provoca, olha só, sem chegar à tensão. Só da gente pensar na ansiedade, nós temos ansiedade, nós temos as dores no corpo, ansiedade. Úlcera estomacal, úlcera duodenal, dores de cabeça, problemas de garganta, ou seja, relacionados a mecanismos de ansiedade. Tudo bem? E isso a Joana também vai colocar para nós. É o primeiro passo para nós chegarmos ao movimento tensional sem passar por isso aqui. Quando chega no movimento agressivo, você agride alguém ou você se agride, nós vamos ver o ponto quando Zé Arigó, conversando com um garoto, pegou a fila para fazer tratamento. Zé Arigó estava mediunizado, ele tinha recebido o Dr. Fritz. O garoto pega a fila para fazer tratamento, lembra dessa história? Pega a fila para fazer tratamento. Dr. Fritz sai lá, de onde ele estava, ele vê a fila grande e vê o rapazinho entrando lá no fundo. Aí ele vai, sai de onde ele estava, vai até o rapaz e fala com o rapaz assim: olha, meu filho, pode sair da fila, porque eu estou vendo sua perna está ferida, mas não tem cura não.
A perna dele estava com ferida exposta, purulenta, com moscas. Ele chegou, o Dr. Fritz olhou e falou: olha, não tem cura, meu filho. Aí ele chegou e falou assim: mas como? O senhor não é o Dr. Fritz? Ele falou assim: eu sou o Dr. Fritz. O senhor não está curando? Ele falou: estou curando, mas a sua perna não tem cura. Mas por que a minha perna não tem cura? Porque perna que chuta pai e mãe não tem cura. Refaz a tua relação com os teus pais e depois vem cuidar do corpo. Primeiro, vá refazer a relação para cuidar da alma. Trate a alma para depois começar a cuidar do corpo. Ou seja, está no movimento tensional, agressivo, e traz essa agressividade para si. Como tem pessoas que levam essa agressividade para o próximo. Tá? Quando nós temos dificuldades na relação, por exemplo, muitas vezes a gente agride o filho, ou o filho nos agride, ou agredimos esposo, ou agredimos marido, porque muitas vezes estamos agarrados em culpa, por enganos que a gente cometeu, com medo de sermos observados. Ali a gente vai ficando tenso, daí a pouco a gente começa a agredir. Isso pode acontecer num relacionamento pais e filhos, pode acontecer no relacionamento entre irmãos, pode acontecer em relacionamento conjugal, relacionamento patronal, tá? Qualquer relacionamento, nós começamos a nos envolver com a agressividade, mas ela tem uma raiz. A agressividade ela é consequência, não é causa. Até aí tudo bem? A agressividade leva o que a gente estava colocando em enfermidade. Enfermidade. Oi. E quando essa agressividade ela vem de uma criança? Sim. Onde que está esse medo e essa culpa? Da criança, ela tem essa elaboração aqui? A criança tem esse discernimento que nós estamos fazendo aqui? Não. Então, tá? Neste caso, não. Porque ela não tem essas elaborações que a gente está trazendo. Quando nós estamos falando de criança que está vindo de um lar equilibrado, tranquilo. Agora, se ela trouxer essa agressividade, ela pode estar trazendo de onde? De outra época. De outra época. Aí é aquele perfil de rebeldia. Aí quem vai colocar para nós, no livro Desafios da Educação, é um livro só de perguntas e respostas, é o Espírito de Camilo. Quando ele vai colocar que espíritos rebeldes, que muitas vezes não aceitam as propostas dos pais, representa a imaturidade do espírito que não está querendo crescer enquanto no corpo físico. Entendeu? E aí nós vamos ver aqueles espíritos que não aceitam nada, eles querem fazer só do jeito deles. E aí ele coloca como sendo um quadro de imaturidade. Imaturidade. Tá? Mas aí nós estamos falando de crianças. Entramos para a fase adulta, nós já temos discernimento sobre isso aqui. Tudo bem? Enfermidade gera aflição. Enfermidade gera aflição. Vocês já viram? Sempre que tem alguém doente, a gente não fica incomodado? Fica. A gente fica aflito? Isso é com todo mundo. Tá? A enfermidade gera aflição. Seja a aflição para melhorar, ou seja a aflição quando não é por si, às vezes é do outro, até quem está em volta fica aflito, seja para agravar, porque se a pessoa não souber lidar com isso, pode agravar. Exemplo, livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, tem lá no capítulo 6 o fato de uma senhora que ela tinha fortes dores nas pernas. Lembram? Já estudaram a respeito? Ela tinha muitas dores nas pernas. E aí ela passou por um médico, por outro médico, por outro, e ninguém resolveu a causa da dor das pernas dela. E aí ela foi indicada a procurar uma casa espírita, começou a frequentar a casa espírita. Daí há 3 anos ela já trabalhando em reunião mediúnica, estudando, envolvido com diversas atividades. Um espírito se manifestou na reunião mediúnica. Quando se manifestou na reunião mediúnica, o dirigente foi coordenando e tal, e ele falou com o dirigente: não preciso continuar essa prosa. Esse Jesus que você fala aí, eu também conheço do lado de cá. Meu problema é fulano. Eu sou o responsável pelas dores nas pernas. Eu sou o responsável. Todos na mesa sabiam, e aí
o dirigente perguntou: mas não é o momento de trabalhar o perdão, já que você foi trazido à nossa reunião? Ele colocou assim: é o momento de trabalhar o perdão. Então, basta ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez, que eu vou liberá-la das dores que ela tem nas pernas. E aí o dirigente silenciou e deixou que ela se posicionasse. Como ela não se posicionou, o dirigente perguntou assim: qual é a dificuldade que vocês tiveram em outra época? Perguntou para o espírito. O espírito falou assim: eu era escravo na encarnação anterior e ela me amarrou no tronco e me deixou ali, em função de algumas dificuldades que a gente tinha, me deixou ali amarrado no tronco pelas pernas, sem alimentação, sem água, até que eu morresse. E eu passei para o lado de cá com ódio dela, e hoje eu estou acorrentado nas pernas dela. Se ela me pedir perdão por aquilo que ela me fez, eu vou liberá-la das dores, eu a libero das correntes. E aí o dirigente não falou mais nada e esperou que ela se posicionasse. Resposta dela: eu não vou pedir perdão para um negro escravo. Ou seja, ela alimentou mais ainda seu estado aflitivo, agravou seu quadro doentio por uma situação, por um erro cometido em outra época. Esse capítulo, a Sueli Caldas Schubert encerra assim: e até hoje, no final da sua vida, ela recebe uma equipe de passes na sua casa para lhe atenuar, a partir do passe, as fortes dores que ela sente nas pernas. Pronto. No final de sua vida, ela passou a encarnação inteira com dores nas pernas. Aí a gente podia pensar assim: mas está ali do lado, já pensou o obsessor ali e te pedindo? A primeira ideia que a gente tem, qual que é? Hã? Perdoa? Pede perdão. Não é a primeira coisa? Só que o Espírito está lendo o nosso estado íntimo. Na hora que eu pedir da boca para fora, o que o Espírito vai fazer? Eu te conheço. Você está achando que vai me enganar igual você fez na encarnação anterior? Aqui eu estou lendo a sua alma. Então essa mulher, ela não deu conta, mas ela foi absolutamente sincera. Sincera. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade mesmo. Quando o Espírito faz a leitura do nosso estado íntimo, ele está vendo o que está passando aqui. A gente pode verbalizar, mas o estado íntimo ele sabe. Nesse movimento, ela aumenta a própria aflição. Tudo bem? Entrou nesse quadro, pode agravar o movimento de tensão, e daí ela continuar sendo mais agressiva, e adoecendo, e aflita, e fazendo essa corrente aqui, tudo por situações que não conseguimos trabalhar. Veja, isso aqui a gente pode estar acompanhando há séculos. Séculos. Não precisa dizer uma coisa dessa encarnação. Muitas vezes o que a gente faz nessa é uma consequência do que a gente apontou lá atrás. Tudo bem? Ou a gente pode sair do movimento de aflição, sabendo que é esse espaço aqui de dificuldades que nós estamos carregando, que está tudo relacionado à culpa. Nós vamos para o que a Joana de Ângeles chama de recordação do momento. Recordação do momento é você parar e fazer uma autoavaliação. O que foi que eu fiz? Por que eu estou carregando esse mal-estar que está me agredindo de tal maneira que eu estou adoecendo? Que eu também agrido as pessoas. Aí a Joana de Ângeles coloca que é para a gente parar para refletir. Parar para refletir com sinceridade de alma. Ela fala assim: nós temos a preocupação de estar sempre orando. Mas eu rezo tanto, eu continuo. E ela fala que a gente reza, que a gente ora e fala com Deus, mas que a gente não medita, ou seja, a gente não escuta Deus. Ela fala que a oração é a sua conversa com Deus, e a meditação é a resposta de Deus para os nossos corações atribulados. E a gente só ora, e aí ensinaram para nós
que só a oração bastaria, lembra? Aprendemos na igreja? Quem já passou pela igreja? Só para eu ter uma ideia. Até no batismo, quem já passou? Eu já peguei todo mundo. Todo mundo passou pela igreja de alguma forma. Ensinaram pra gente rezar aquelas bolinhas. Como é que é o nome daquilo lá? Hã? O terço. Cada bolinha você rezava lá o quê? Ave Maria. Para cada 10, Pai Nosso. Então, você imagina, ensinaram isso para nós. Isso não nos ajuda em nada. Porque não é a quantidade de orações que a gente faz que irá nos ajudar. É o que nós estamos fazendo naquele movimento de oração. O que a gente está pensando, que tipo de mudança a gente deseja, quais as correções que a gente quer fazer, quem que a gente precisa pedir perdão, como que a gente tem que se perdoar. O movimento de oração é um movimento reflexivo, é autoconhecimento. Aí fica todo mundo lá, Maria, cheia de graça, Pai nosso, está no céu, santificado. Maria, gente, isso vai ajudar a gente em nada. É alguma crítica em relação à igreja? Não, é a crítica em relação a qualquer pessoa que fica só orando. Só orando. Ah, e tem algum benefício a oração? Tem. Pergunta 479 do Livro dos Espíritos. O que eles respondem para nós? A oração é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas Deus não se limita a observar quem ora, mas aqueles que trabalham. Essa mesma colocação, está no capítulo 14 da Gênesis, no item 46. A mesma. Deus não se limita a observar quem ora, mas aqueles que trabalham. Está claro? Você imagina que esse é o movimento que nós estamos tendo aqui. Recordação do momento significa, faz um contato com Deus íntimo que você abraça. Pensa, o que aconteceu? O que você fez? O que pode ser corrigido? O que pode ser modificado? Pensa. Aí, a partir da recordação do momento, ela coloca para nós que aí vem a ideia rediviva. A ideia rediviva já significa, agora você já lembra tudo que desencadeou o mal-estar. Tudo que desencadeou. Se você tentou esconder, a ideia rediviva significa aquele insight. Gente, meu Deus, foi isso que eu fiz. O engano que eu cometi. E você vai alimentando aquela ideia, e aí ela coloca para nós, chegou a hora do remorso. Remorso. O que é remorso? O que é remorso? Ficar se perturbando, se culpando, remoendo. Remoendo. Já sabe que errou. O que pode ser feito para corrigir? A gente já sabe que errou. O que a gente pode fazer para corrigir? Essa reflexão que nós temos que fazer. E não falhar, meu Deus, no ano passado. Meu Deus, 2 meses atrás. Meu Deus, 5 anos atrás. Olha, isso nós temos que parar. Errou. Agora, olha, já fiz. Lembra a posição de Paulo? Pega a posição de Paulo. Paulo não conhecia Jesus. O que ele fez? Perseguia cristãos. Ele perseguiu, prendeu, apedrejou, matou. Na hora que ele descobriu o cristianismo, o que ele fez? Converteu. Ele converteu. A mudança tão absurda que nós não conhecemos outra. Na história que fazia dessa, a gente fala assim, mas teve a conversão de Madalena. Teve a conversão de Madalena. Mas Madalena não teve a conversão igual a de Paulo. Ela não cometeu crimes igual a Paulo. Quando a gente pega lá no capítulo 8 de João, que vai falar sobre a mulher adúltera, aí ela diz para nós o testamento que ela foi pego em pleno adultério. Amélia Rodrigues coloca para nós que ela não foi pega em pleno adultério.
Por quê? Porque ali estava na época da festa do tabernáculo, comemoração da colheita. E na época de festividades, podiam cometer os excessos de toda ordem. A festa do tabernáculo representa hoje o que para nós? Carnaval. Então, quando eles falam, ela foi pega em pleno adultério e a lei manda que ela seja apedrejada, e tu que dizes? Ela não foi pega em pleno adultério, ela estava envolvida com os excessos que a época permitia. No carnaval, ninguém cobra nada. Agora, se estiver fora do período de carnaval, é atentado ao pudor. Fora do período de carnaval. Ou seja, a nossa sociedade ainda avaliza isso. Então, a conversão dela não chega a ser como a conversão de Saulo, que virou Paulo. Ele agredia, ele matava. Na hora que ele descobriu Cristo, a partir daí, ele não ficou ali, meu Deus, eu matei. O último que ele matou foi quem? Estevão. Meu Deus, eu matei Estevão. Ficou não. Olha, ele já está morto. Tem mais o que fazer. Matei, fazer o quê? Agora descobriu um tal de Jesus. E para agravar o pai dele, o Estevão ainda era o cunhado dele. Né? Porque diz que cunhado e sogra, você vai dando de lado, né? Ele matou o cunhado dele, aí consequentemente ele perde a namorada, porque o estado de dor dela era tão grande, tanto que Estevão fala com ela para abraçar aquele homem. Abraça aquele homem porque ele era digno, porque ele estava defendendo uma determinada postura com tanta firmeza que ela podia abraçar aquela causa, mas ela não deu conta. Ao ver o irmão sofrendo, ela não deu conta de ver o que ele estava. Está claro? Tanto que o Estevão fala com ela na arena, a hora que ele descobrir Jesus, ele vai mudar de postura. Tudo bem? Ou seja, ele não alimentou o remorso. O remorso alimentado, a pessoa volta para a culpa. E aí começa a repetir isso toda outra vez. Então tem várias formas de a gente estar voltando, não tem? Isso é o que nós estamos fazendo há várias encarnações. Tá? Isso aqui é o que nós estamos fazendo. Se nós quisermos sair do remorso, qual é o próximo passo? Remorso precisa virar o quê? Arrependimento. Arrependimento. O livro Céu e Inferno, ele coloca para nós que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, por si só, não basta. O que é necessário? Reparação. É necessário, antes da reparação, expiação, e depois a reparação. Isso está no Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 do livro Céu e Inferno. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo, por si só não basta. São necessários a expiação e a reparação. Ou seja, eu tenho que sofrer as consequências do engano que eu cometi, para depois eu começar a fazer o bem para aqueles que eu fiz o mal. Aí é a reparação. Ficou claro? Quando passamos por essa fase aqui, alcançamos o último passo. É necessário fazer o bem para aqueles que eu fiz o mal. Arrependimento, expiação e reparação. Mas e se aquela pessoa evoluiu? Como é que eu vou ajudar? Se ela já me largou para trás? Que não acontece isso? Hã? Existem outras pessoas na mesma situação. Existem outros na mesma situação. Eu posso fazer o bem para o outro? É a mesma coisa que eu fazia com aquele? Que eu já prejudiquei? Se eu prejudiquei, lembra no livro Voltei, que tem uma história dessa? Aqui, eu gosto de citar esse exemplo aqui, ó, que vocês já viram.
aquelas pessoas A, B e C, D. Lembram desse exemplo? Também não lembram. Eu acho que o meu cabelo era preto quando eu citei. Deve ser por isso. Aqui são 4 pessoas. A matou B e C matou D. A matou B e depois de A matar B, A chegou e falou assim: mas que bobagem, para que eu fui tirar a vida dele? Que bobagem, uma discussão tão banal, só porque o time dele está ruim, não classifica em lugar nenhum, o meu já está na final da Copa do Brasil, eu vou ficar brigando com ele e tal? Eu não vou não. Eu sei que o meu time é melhor, eu não vou ficar discutindo com ele. Coitado, eles estão numa fase que está no processo de evolução. Concorda? Um dia todos eles serão azul e branco. Então, por enquanto, eu não tenho que ter paciência com esse grupo de pessoas. Aí ele perdeu a cabeça, foi lá e matou B. Foi lá e matou B. Só que ele se arrependeu do crime que ele cometeu. E aí ele começou a estudar e trabalhar em favor do próximo, trabalhar. Viveu anos. Ele melhorou? Melhorou ou não? Melhorou. Ele melhorou. D foi assassinado por A e B ficou com tanto ódio no plano inferior que ele falou assim: se eu encontrar com A, eu vou acabar com a raça dele. A continuou trabalhando, arrependido do crime, mas B criou um vínculo para si. Por quê? Porque ele alimentou o ódio. B melhorou? Não. C matou D. Então, B está aqui. C matou D. E C falou assim: se eu encontrar com D, eu vou matar ele de novo. Se eu encontrar do outro lado, eu mato ele lá e lá ele cai aqui. Depois que eu matar, que eu vou matar ele de qualquer jeito. C está bem? Não. D foi assassinado por C. E D falou assim: que bobagem. Eu perdoo C. Não tem bobagem. A gente tem uma discussão banal. Ele foi lá, tirou minha vida. Eu perdoo. Não tem nada disso e tal. D melhorou? Criamos aqui uma relação BC. BC. A matou B na Rússia. C matou D no Chile. BC encontram no Brasil. Muitas vezes são irmãos debaixo do mesmo teto. Olha aqui o momento deles de rediscutir. Estão arrependidos? Então agora eles vão passar pelo movimento de expiação e reparação. Nasceram normais? Nasceram. Se lá na frente acontecer um acidente, alguma dificuldade, perder um membro, ficar com a paralisia, expiação. Mas aqui eles já estão tendo a chance de reparar na própria encarnação, onde os dois vieram. Um porque foi assassinado e mantém o ódio, o outro porque cometeu um crime e tem ódio. Os dois estão juntos, um porque foi assassinado e o outro porque assassinou. Ah, mas ele tem vínculo um com o outro? Não. Um com o outro não tem vínculo, não. Aí onde está o arrependimento? Vamos lá? No livro Consolador, no item O Perdão, o Chico pergunta para o Emmanuel assim: se não existe uma outra forma de trabalhar a questão do perdão que não seja sofrer as consequências de forma tão avassaladora no corpo físico? Aí o Emmanuel coloca assim: a reencarnação em si já é a estação do perdão de Deus. A reencarnação já é o perdão. Ou seja, eles envolvidos com situações criminógenas estão recebendo de Deus o perdão. Será que eles vão trabalhar o perdão consigo mesmos? Aí depende de quem? Deles. Entendeu? Eles estão recebendo aqui uma oportunidade. Não é para ficar claro, não, porque cada um aqui vai arrepender. Bem que você queria que eu trouxesse perdão para todo mundo, né? Não, sou pastor. Então você imagina, o perdão na realidade vai depender de cada criatura. Todos nós estamos reencarnados. Será que nós estamos nos perdoando ou perdoando o nosso próximo pelos enganos nessa encarnação? Lembra de alguma coisa que o seu marido fez, sua esposa fez, seu filho fez?
Se está perdoado. Nós vamos ver isso aqui no próximo item. Oi. Mas o fato de o espiritual dele ter evoluído não isenta ele do crime, certo? Certo. Ele não tem que voltar para reparar mesmo assim? Tem. Mas a condição que ele volta é diferente daquele que alimenta o ódio. Certo. Mas vai voltar. Certo. Eu lembro do livro de Germano, do Chico, eu não lembro qual que foi. Tem um espírito que tenta reparar no erro que ele cometeu, parece que foi da sogra ou uma mulher lá. E ele não consegue encontrar ela, porque ela já estava muito evoluída, ela não conseguia encontrar. Ele parece que ficava em desespero, porque não conseguia encontrar ela para reparar. Então ele estava ajudando pessoas para até chegar nela. Exatamente. A forma que a gente tem para reparar é começar a fazer o bem para aqueles que a gente fez o mal. Mas se eu não encontro aqueles que eu fiz o mal, eu vou começar a fazer o bem para as pessoas. Tá? Tanto que as pessoas que prejudicaram o Cristo, que o crucificaram, etc., o Cristo vai voltar para reencarnar com essas? Não. Mas o que ele fala? Aquele que alimentar, que vestir um desses pequeninos, é a mim que eu faço. Pronto. Ou seja, olha, vocês estão isentos em relação a mim, mas não em relação ao próximo. Tudo bem? Aí quando você volta, mas aí o arrependimento. Se a espiritualidade, se Deus resolver esperar a gente arrepender do outro lado para a gente reencarnar, o que vai acontecer conosco? Gente, a terra vai ficar vazia. A terra vai ficar vazia. A gente está reencarnado para ter essa chance. Agora, pode acontecer de não arrepender. Pode acontecer. Tá claro? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui da reparação e da expiação, que foi um colega nosso que sofreu um acidente. Tá? Quando ele estava fazendo manutenção na rede elétrica, e aí ele estava próximo aos 50 anos, aí ele viu que um colega dele fez o sinal, o colega fez o sinal, ele achou que desligou a rede elétrica para ele dar manutenção, ele estava no alto do poste. Quando ele foi mexer na fiação, ele tomou um choque de 12.000 volts. Ele foi lançado para o outro lado da rua, arrebentou a cintura, o cinturão de segurança. Na hora que ele bateu no chão, ele quebrou a coluna e cortou a medula. E ele ficou com paralisia da cintura para baixo. Depois dele se tratar, vender a casa dele, comprar outra, não sei o que e tal, como ele é espírita, família católica, aí ele perguntou à espiritualidade se ele poderia saber por que ele estava passando por isso. Na reunião mediúnica, ele já como cadeirante, perguntou se ele podia saber por que estava passando por isso. Pode, meu filho, pode. Na encarnação anterior, você era capitão do mato. Você era contratado pelas fazendas para buscar os escravos que fugiam. Aqueles que não resistiam, você trazia de volta para a fazenda e recebia o salário. Aqueles que resistiam, você os prendia e batia na coluna deles e os deixava semi-mortos no meio do mato e mandava o aviso para a fazenda que aquele ali conseguiu escapar. Mesmo assim, você também recebia o salário. Então hoje você está recebendo de volta o que você plantou. E aí olha a informação da espiritualidade. Era para você ter nascido com paralisia. Você só não nasceu com paralisia porque, embora você tenha feito muitos inimigos naquela encarnação, você também tem muitos espíritos que zelam por você e pediram para você nascer numa condição estável, com a esposa e 3 filhos que vão te ajudar no movimento reencarnatório, para que você possa reparar os enganos que você cometeu, tanto que você nasceu no lar espírita para aprender valores novos. No momento da expiação, você saber aceitar, porque a partir de agora, até o final da sua reencarnação, vai ser com paralisia. Tudo bem? Olha a forma com que ele foi obrigado a trabalhar o auto-perdão. Olha o arrependimento aí, mexendo com ele. Tudo bem? Ficou dúvida? Não. Passando por esse passo aqui, o próximo e o último é
a liberdade que a gente está buscando dessas situações que começaram lá atrás relacionadas ao medo e à culpa. E aí sim eu consigo liberar esses enganos todos aqui. Um outro, vocês viram, para quem lê o livro Voltei, eu sempre cito esse quadro, aquela pessoa que desencarnou, que cometeu um crime, que estava ele, o Jacó, passando pela ponte, Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, junto com o irmão Andrade e a filha de Jacó, que já estava no plano espiritual, Marta, vieram receber o Jacó e mais 3 espíritos que tinham desencarnado. E aí eles estão na praia, o Dr. Bezerra faz a oração, e o Jacó quer descrever para nós, deixar para a gente todo o movimento, o que acontece quando a pessoa desencarna, por onde passa, ele assiste o velório dele, os comentários que tem lá, ele quer deixar tudo escrito. E aí ele vai descrevendo a ponte sobre o umbral. Quando eles estão passando na ponte, eles começam a ver os parentes do outro lado da ponte. Aí começa a ver os parentes acenando, esperando por eles. E aí o Jacó estava de braço dado com a filha dele, Marta. E aí uma pessoa na ponte começa a gritar: eu não posso passar por essa ponte, porque eu matei na terra. Quando ele fala que ele matou, os espíritos que estão no umbral olham para a ponte e começam a gritar: criminoso não passa, criminoso fica aqui entre nós, criminoso não passa. E aí o Dr. Bezerra para a comitiva, faz uma nova prece e fala: não podemos entrar em sintonia com o grupo que está lá embaixo, senão seremos atraídos por eles. E aí eles fazem uma nova oração, continuam passando. Aí o Jacó pergunta para a filha dele assim: minha filha, esse homem cometeu um crime quando ele estava na terra? Cometeu, papai. Ele cometeu um crime. Só que ele arrependeu do crime que ele cometeu. E ele viveu mais 30 anos. E esses 30 anos ele se dedicou ao próximo. Isso está dando para ele a mesma condição que o senhor está tendo de passar por essa ponte. Ele cometeu um crime e trabalhou 30 anos em favor do próximo. E o senhor conheceu a doutrina espírita e trabalhou 52 anos pela doutrina espírita. E os dois passando em condições de igualdade. Olha aí a função do arrependimento na própria encarnação. Tá? Na própria encarnação. Quando a gente não se arrepende nessa, futuramente isso irá acontecer. Até aqui tem dúvida? Tem gente que alimentando essa situação aqui: nossa, mas então quer dizer que essas culpas que eu carrego, esse caminho aqui é o caminho que a gente tem que fazer. Ah, não, eu prefiro morrer. Mas só que eu morrer também dá medo, não dá? Porque se tem culpa, tem erro. Se morrer, vai para onde? Não me conta. Conta não. Tá? Mas se morrer, por quê? Porque lá é uma continuação das nossas caminhadas aqui, das nossas dificuldades. Tá certo? Então, eu tenho que me livrar dessas situações aqui. E como que eu me livro? Trabalhando. Aí entra aquela orientação que a gente colocou no início, né? Quando Emmanuel fala da importância do trabalho. Tudo bem? Não é desejar a morte que vai nos ajudar. Tá? Não é desejar a morte. Tá claro? Ah, porque aí acaba tudo, eu começo de novo. Não existe começar de novo se eu não fizer movimentos diferentes para começar de novo. Tanto que nós já pegamos esses exemplos no quadro da depressão. Tem pessoas que desencarnam deprimidos, continuam deprimidos e reencarnam deprimidos. Reencarnam deprimidos. São bebês deprimidos, crianças deprimidas. Tá claro? Por quê? Porque estão alimentando culpas de outras épocas e não trabalharam nenhum sentimento de melhora. Tá? Então não é a desencarnação que vai trazer para nós a solução. Tudo bem? Um dos maiores medos que a gente tem é o próprio medo da morte. Não temos medo de morrer? Muita gente tem, não tem? Existem 2 formas de morrer. 2 formas de morrer. Tem aquela primeira forma, é assim: paf. Agora ela fez o paf aqui. O paf significa que você teve uma parada cardíaca, caiu, morreu, pronto. Existe a segunda forma de morrer. A segunda forma de morrer é assim: você adoece, aí o quadro agrava,
aí te mandam para o hospital, aí você vai para o bloco, depois você sai, vai para a enfermaria, depois vem para casa, o povo acha ruim, mas seu quadro vai agravando, você volta para o hospital, aí você volta para casa, o povo acha ruim 2 vezes, aí você vai para o hospital de novo e você não melhora, e aí você vai agravando o quadro, aí depois você fica com paralisia, aí depois perde o controle da urina, aí começa a usar fralda, aí o povo acha ruim muitas vezes, já não é 1 ou 2 vezes, aí tem que ficar te trocando. 2 formas de morrer. Quem prefere a primeira forma de morrer, levanta a mão. Paf. Quem prefere paf, levanta a mão. Só para eu ter uma ideia, levanta com vontade, só para eu ter uma ideia. Bom, pelo menos lá atrás é a maioria. Quem prefere a segunda forma de morrer, levanta a mão. Prefere adoecer, ficar. Tudo bem, adoecendo, ficando. Então, olha só. Atenção, é menos. Tem gente que não levantou a mão de jeito nenhum, sabe por quê? Porque não quer morrer de jeito nenhum. Está achando que se não levantar a mão, vai ficar na terra. Quem não levantou, vai também. Ou de uma vez ou adoecendo, mas todo mundo vai. Todo mundo vai. Mas a maioria preferiu ir de uma vez. Agora, tem uma boa parte que preferiu não morrer. Eu falei que eu vou ver se eu acho uma alternativa. Você quer ver se acha uma alternativa? Nem morre rápido, nem lento. Então, olha só. Olha só. A gente está guardando medos. A maioria das pessoas prefere, não. Porque na cabeça nossa, eu sei que a maioria até prefere, eu prefiro de uma vez. Mas de uma vez, eu estava conversando, a hora que eu estava vindo aqui, esse tempo que a gente ficou parado na estrada, eu conversei com o deus Thanatos, que é o deus da morte na Grécia Antiga, e nós temos uma certa proximidade. E eu conversei com ele, e eu falei com ele que eu estava vindo fazer uma palestra, e como ele me conhece, ele sabe que eu quero ficar o máximo de tempo possível na Terra. Pode adoecer, pode perder movimento, pode ter Alzheimer, depois ter Parkinson, depois perde controle dos rins, depois usa fralda. O problema é que a gente tiver comigo. É até bom que a pessoa evolui. Até bom. Mas pode me deixar aqui. Aí eu contei isso para ele e ele falou assim comigo: e o que você vai me oferecer em troca do teu pedido? E eu falei com ele assim: eu estou indo para uma palestra e vou arranjar para o Senhor hoje à tarde vários adeptos. Ele olhou para mim e falou assim: você jura? Eu falei: em teu nome. Então aquelas pessoas que levantaram o dedo que querem morrer de uma vez, pode sair que o Deus Thanatos está esperando ali fora. Pode ir. Está ali. Vocês falaram em ir de uma vez, mas falaram de uma vez assim: quando eu tiver com 90 anos, quando eu começar a adoecer, a morte é o único instituto que não olha a idade, não olha a cor, não olha a condição social, não olha se você está com saúde ou sem saúde, não olha absolutamente nada. Nossa, mas eu tinha tanta coisa para fazer. Pois é, não fez, chegou a vez. Principalmente se eu estiver trabalhando em favor do próximo, como a Emmanuel falou, tá? Ela não respeita. A morte é o único instituto que é para todos. Nós nem queremos falar sobre ela. Quando você chega para alguém dentro da sua casa, a esposa conversa com o marido: meu bem, eu achei, estou achando que a gente podia comprar o túmulo, porque a gente não tem. Aí ela vira essa boca para lá: túmulo, comprar túmulo? Não. Ou seja, a única coisa certa dessa vida é a morte. Se a gente vai casar, se não vai casar, se vai ter filho, se vai ter filho, se vai morar em casa própria de aluguel, se vai ter emprego público, emprego privado ou desempregado, nada disso nós sabemos, porque tudo isso é incerto. A única coisa certa da vida é a morte. Aí na hora que é para falar da coisa certa, a gente fala: não quer falar sobre isso. Não, mas vai acontecer, na hora que acontecer eu me preparo, pronto.
Ou seja, na realidade, nós alimentamos o medo. Esse medo, ele está relacionado às situações atuais que a gente deveria fazer, mas muitos de nós ainda não fizemos, ou não começamos. E a gente fala, não, eu vou morrer logo agora, tá? E aí a gente quer adiar, né? A gente vai chegar uma hora que não tem adiamento mais. Tudo bem? Ou então vocês façam um pacto com Deus Tânatos, ele é gente boa. Pode falar. Eu todos os dias, eu vou deitar, eu agradeço a Deus pelo dia que eu vivi, e estou, ofereço a minha vida, que estou pronta para desencarnar, ser feita a vontade dele. E de manhã também, todos os dias eu faço isso. Todos os dias? É. Tá ótimo. Tomara que seja assim logo já for. Tomara que seja assim. Francisco de Assis, conversando com o Frei Leão, Francisco de Assis estava cuidando do jardim da igreja, e o Frei Leão chegou para ele e falou assim: irmão Francisco, se o senhor soubesse que a morte viria hoje à tarde e te levaria, o que o senhor faria? Ele disse assim: se a irmã morte chegar e me encontrar aqui cuidando das minhas rosas, continuarei aqui cuidando das minhas rosas até que a irmã morte me leve. Tá? Isso significa absoluta e total consciência tranquila. Não tem sofrimento. Então, só da gente ficar assim, então, o que é melhor? É eu ser cremado ou eu ser enterrado? O que é melhor? Ah, mas se eu for, não quero ser cremado, não, porque já pensou eu sentir? Se você sentir, é porque está com outro problema, porque se for enterrado também vai sentir. Se não, se você está sentindo as labaredas que estão te consumindo, enterrado você vai sentir os milhões de vermes que também te consumirão. O problema não é ser enterrado ou ser queimado. O problema é a consciência tranquila. Como que nós estamos envolvidos com o nosso movimento encarnatório? O que a gente está fazendo? Está claro? E aí, nós vamos pegar aqui a outra situação, que é a mágoa. A mágoa. O que é mágoa? Hã? Ressentimento. Mágoa traz dor? Então a mágoa traz ressentimento. Mas vamos dissecar. O que é a mágoa? O que é o ressentimento? O que é isso? É o perdão não trabalhado, a falta do perdão na relação, e a pessoa fica fazendo o quê? Alimentando, remoendo, fica remoendo. Ela carrega uma mágoa, ela carrega uma dor por aquilo que fizeram com ela. À medida que foi feito alguma coisa, ela não está conseguindo perdoar a pessoa e ela vai alimentando isso. Ela pode alimentar isso uma semana, 2 meses, 5 anos. Ah, mas se ela perdoar, ela vai esquecer? Não. Perdão não é esquecimento. Se alguém chegar e falar assim, não, perdão é esquecimento, se você não esqueceu até hoje é porque não perdoou, isso não é verdade. Perdão não é esquecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós no item perdão das ofensas, ele coloca para nós que perdoar é fazer o bem para aquele que um dia te fez o mal. É isso. Só que nós fazemos o bem para aquele que nos fez o mal, e aí a gente faz de que maneira?
eu vou te ajudar. Mas você lembra o que você fez há 5 anos atrás? Só da gente falar isso é porque ainda estamos envolvidos com a mágoa, transformada em ressentimento. No fundo, aquilo ainda tem vida dentro da gente. No fundo, ainda tem vida. Mas se eu ajudar aquela pessoa, eu ajudo. E já não quero mais lembrar desse passado. Nossa, mãe, você aqui... vou pegar um exemplo. Quando eu estava lá no ano de 91, eu atendi um rapaz no consultório. Que ele era usuário de droga. Ele era usuário, só que quando, conversando com o psiquiatra dele me perguntou, esse psiquiatra era um professor da Federal, e na época eu assistia várias palestras dele, mas quando esse jovem chegou para mim, o psiquiatra me chamou na clínica dele, porque a família queria que eu atendesse de forma ao acompanhamento terapêutico que esse rapaz fizesse comigo, e o acompanhamento psiquiátrico com esse médico, que é professor da Federal, reconhecido mundialmente e tal. E aí ele me chamou lá, e aí nós fomos conversar, e ele me perguntou assim: Emerson, qual o quadro psiquiátrico que você coloca fulano? E aí eu falei assim: ele tem um perfil psicopata, embora seja usuário, ele tem um perfil psicopata. Ele falou: então tá ótimo, se você consegue visualizá-lo neste quadro, dá para a gente trabalhar junto. Porque qual é o medo dele? A gente não identificar o quadro e depois começar a passar por situações constrangedoras, porque existe identificação diferente, diagnóstico diferente e tal. O quadro psicopático é aquele quadro da psiquiatria dos mais difíceis de serem trabalhados, porque o psicopata não tem limite. O psicopata, se você olha para ele e ele achar que você está olhando e comentou alguma coisa com alguém, ele vai lá e te mata. Ele não tem limite. O nosso congresso, por exemplo, está lotado de psicopatas. Lotado de psicopatas. Isso não é ironia, não, gente. Pessoas que não têm limite, pensam apenas em si. Não importa, milhares ou milhões de pessoas que estão sem educação, sem saúde, sem saneamento básico, sem escola, não importa. Importam eles. Isso é o perfil psicopático. Tá? Então, a própria revista Super Interessante soltou uma matéria dessa. Psicopata? Interrogação. Psicopata? Tem um do seu lado. Falando da quantidade, por quê? Porque convive naturalmente com você. Quando eu atendi esse rapaz, fizemos acompanhamento e tal, enfim. E aí, ele foi internado na Clínica Pinel, lá em Belo Horizonte, para fazer o tratamento de desintoxicação. Desintoxicação. A Clínica Pinel fechou, por vários problemas, inclusive com o governo, mas a clínica fechou. Mas na época, ele foi internado lá. Mas eu o acompanhava dentro do hospital, e o médico, esse médico também. Quando ele foi transferido, depois dele ficar 3 semanas na Clínica Pinel, aproximadamente 3 semanas a um mês, esse médico estava transferindo para o Hospital das Clínicas para concluir o trabalho de desintoxicação, porque já tinha começado lá na Clínica Pinel. E aí aí eu fui fazer a transferência dele, quando a gente estava na porta do hospital, já estava tudo preparado para recebê-lo, porque esse médico, ele é professor da Federal e ele coordena uma equipe dentro do Hospital das Clínicas. Aí ele pegou e falou assim: Emerson, eu não vou internar. Não vou internar, eu prefiro ir embora, não vou internar. Eu falei: meu filho, tem quase um mês que a gente está fazendo o acompanhamento, tem quase um mês que nós estamos só com medicamento, dentro da clínica, sem contato com amigos, sem contato com as pessoas que estão te promovendo. Não, eu vou embora, eu não vou me internar, eu não vou ficar aqui. Enfim, ele foi embora, fui na casa dele para comunicar a família. E aí, quando eu cheguei na casa dele, a família estava lá, ele já tinha chegado na minha frente. Como ele já tinha chegado, eu reuni a mãe, os irmãos que estavam ali. E aí eu falei assim: olha, gente, ele não está aceitando o tratamento. Na hora que eu estava fazendo a transferência dele do hospital, ele falou que ele não seria internado e que ele preferiria ir embora. E ele falou: não, Emerson, ele já chegou. Estávamos conversando na sala, em círculo, e eu estava em pé. Aí a irmã grita: Emerson, cuidado. Quando eu virei para trás, a
vi uma parede transparente, aqueles tijolos transparentes na sala. Na hora que ele veio por trás da parede, ele veio com uma faca para me apunhalar, e aí ele espetou a faca. Quando eu virei, a faca entrou aqui na cintura. E aí entrou na cintura, eu fiz assim, ele correu para dentro do apartamento. E aí, achando que eu iria atrás dele, aí a família veio e falei, não, gente, não precisa se preocupar. Eu coloquei a mão aqui, vi que furou, mas olha, isso é superficial, eu senti que era superficial e tal, enfim. Fui cuidando da ferida, não precisei de ir para o hospital, eu fui cuidando da ferida, sangrava, fui embora. 6 meses depois, ele procurou a irmã dele, que tinha sido colega minha de universidade, pedindo para fazer acompanhamento terapêutico de novo comigo. E aí eu falei com ela assim, olha, se ele me procurar, eu o atendo, mas ele vai me procurar. Ela falou, você está com muita vergonha. Eu falei, não tem problema. A hora que a vergonha acabar, ele me procura. Pode acabar a semana que vem, pode acabar daqui a 10 anos. Quando ele me procurar, eu vou atender. Passado um tempo, ele me ligou. Ele falou, Emerson, me desculpa. Emerson, eu tenho o seu cartão na minha carteira. Quando eu estou preso, eu ligo para você. Quando eu estou no meio da droga, eu ligo para você. Aí quando eu estou em contato com você, eu vou lá e te apunhalo com uma faca. Me desculpa, não sei o que, meu filho. Esquece, passou, vamos continuar trabalhando. Continuamos. Ele usava, quando estava vendendo pedra de crack em Belo Horizonte, ele foi um dos primeiros que começou a fazer a pedra. Quando começaram a descobrir, ele já estava fazendo pedra e vendendo pedra de crack. Ele falou, eu preciso de largar o crack e a cocaína. Mas você tem que me ajudar, porque eu vou continuar com a maconha, o álcool e os comprimidos. Meu filho, olha o que você está me conhecendo, você me ajuda. Assim, uma metade eu vou largar, mas a outra eu não vou largar. Mas eu vou estar acompanhando, você vai me ajudar. Enfim, foi fazendo acompanhamento. Claro que não deu conta, porque isso é autoilusão, né? Aí teve época que ele ficava sem, teve época que não e tal. Ele ficou um tempo, depois ele foi embora. Não tive mais contato com ele. Não tive mais contato com ele até final de 2015, início de 2016, quase 20 anos depois, quando a família me procurou de novo. Ele já na faixa dos 40 e poucos anos, inchado, usuário, álcool, droga, e ele já tinha passado por diversas internações em Belo Horizonte, no Rio. A família mudou para o Rio, aí ele começou a vir para o Rio fazer tratamento aqui, enfim. E aí ele me procurou um dia sentado, no ano passado, aí já em 2016, ele sentado e falou assim, puxa vida, eu aqui de frente para você, aproximadamente 20 anos depois, eu falei, um pouco mais, meu filho, um pouco mais. Aí, e eu lembro direitinho da cena com que eu te agredi, e você aqui comigo de novo. Eu falei assim, só que você, naquela época que você me agrediu, você já estava sedado. Porque embora você não saiba, eu sabia que dentro da sua casa tinha droga. Porque quando eu conversei com a sua mãe, você internado no hospital psiquiátrico e eu atendendo a sua mãe, eu descobri que a sua mãe guardou droga para você. E eu vou te falar até onde ela estava. Ele falou, você sabia? Sabia. Guardou na canopla da descarga. O dia que você saiu do hospital, não querendo mais internação, abriu a canopla da descarga e a maconha estava lá, as buchinhas. E ele começou a usar. Quando eu fui conversar com a família, ele já tinha usado droga, e aí em cima da droga ele veio para, que aí é no perfil psicopático. Estão falando de mim, eu tenho que matar. E aí ele pediu perdão de novo, não sei o quê. Ou seja, naquele momento, enquanto a gente estava trabalhando, não havia ressentimento. Qualquer ressentimento. Quando não há ressentimento, a gente pode continuar oferecendo. Agora imagine, vocês sabem quem tem essa relação aqui de forma nobre, sem aparecer ressentimento? Sabe qual o perfil de pessoa que tem isso aqui? As mães com os filhos. As mães. Filho acaba com a mãe. Acaba com a mãe. O pai, quando o filho acaba com o pai, a hora que o filho começa a sofrer lá na frente, o pai olha e fala assim, ele merece. Por tudo que ele fez, ele merece. A mãe não, a mãe olha, vai para o quarto, vai lá, conversa com Deus, fala, Deus, meu pai, ele não merece, Senhor, tira essa dor. Sua mãe não faz isso, gente. O pai não faz isso não. Eu nunca vi um pai sofrer, chorar porque o filho está sofrendo.
ele vai ensinando, 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 a mãe vai ensinando, ensinando, ensinando. Se o filho agride o pai, agride a mãe, o filho entende a vez dele, o pai entende que a vez dele vai chegar. A vez dele vai chegar. A mãe, ela quer que por mais que o filho cometa os enganos, ela não quer que a vez do filho chegue. Por quê? Porque ela não guarda ressentimentos. Não guarda não. Está claro? Ressentimento traz para nós dois tipos de pensamentos. Pensamento positivo e pensamento negativo. Dois tipos de pensamentos: pensamento positivo e pensamento negativo. Quem vai fazer esse esquema aqui para nós é o Martins Peralva, no capítulo Estudando a Mediunidade, no capítulo 31. Ele vai falar isso aqui. O pensamento positivo e o pensamento negativo, muitas vezes nós alimentamos. No pensamento, no ressentimento, eu vou alimentar qual? Positivo ou negativo? No ressentimento, eu alimento negativo. No ressentimento, eu não alimento pensamento positivo. E aí, o que o Peralva coloca para nós? No positivo, a gente alimenta o equilíbrio, se eu alimento o equilíbrio, eu alimento a saúde. E se eu guardo comigo a saúde, eu alimento a vida. No pensamento negativo, é equilíbrio ou desequilíbrio? Desequilíbrio. Desequilíbrio. A saúde ou a doença? Doença. A vida ou a morte? Então, essa escolha é nossa. Tanto que Jeremias, Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 14, Jeremias coloca para nós: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando nós hospedaremos os maus pensamentos? Porque veja, que nós temos pensamento positivo e pensamento negativo, todos nós temos. Todos nós temos. Mas até quando nós vamos hospedar os pensamentos negativos? Isso não vai parar, não? A gente olhar as pessoas e começar a ver as pessoas pela ótica negativa, pela ótica agressiva, isso não vai acabar. Jeremias fala sobre isso no Velho Testamento, e até hoje a gente está guardando isso. Tá? O pensamento negativo, ele está relacionado às questões de ressentimento, muitas vezes são mágoas que a gente ainda não elaborou. Tudo bem? Até aí tem dúvida? Ah, que bacana, ele não apaga não. Ele tem o nome de apagador, não é? Mas ele é bacana, ele não faz a função na qual ele é dada. Olha só. Se a pessoa alimenta o pensamento negativo, aí nós vamos pegar. Lembram uma situação do Raul Teixeira, falando do pensamento positivo e negativo no quadro do câncer? Já viram uma palestra dele falando sobre isso? Que ele estava no interior de São Paulo, e aí ele lembrou? Ele estava no interior de São Paulo, e aí ele foi recebido lá por algumas pessoas, né? Esse é do lado do pensamento positivo. E ele pergunta: onde está fulana, uma amiga do movimento espírita? E aí ela estava com um quadro grave de câncer, tá? E nesse quadro grave de câncer, ele vai visitá-la. Quando ele vai visitá-la, junto do marido e dos filhos, ele assustou quando ele viu o estado dela. E aí ele fala: não, Raul, eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Na hora que fala eu vou sair dessa, ele fala assim: claro, minha irmã, claro que você vai sair dessa.
E ela fala assim: você acha que eu vou sair dessa para outra, né, Raul? Você está achando que eu vou desencarnar? Não, irmã, você vai sair dessa. E aí ele vai conversando com ela. No ano seguinte ele volta na cidade, ele dá um passo, despede dela, vai embora. No ano seguinte ele não a encontra. Mas lá, quando ele vai fazer a palestra, ele vê o marido dela, né? E aí na hora que ele vê o marido, ele chega e fala assim: olha lá o marido da minha amiga, ela mal desencarnou e ele já está lá roçando com outra para lá e para cá. E aí, o espírito de Camilo chama a atenção dele, fala para ele: presta atenção na palestra, meu filho, você vai ser chamado para a palestra. Ele fala assim: mas então tira esse homem da minha frente. Aí ele fala: como que eu vou tirar ele? Ele veio. E aí os dois começam a discutir, ele como espírito. Ele começa a fazer palestra e tal. No final da palestra vem aquele grupo cumprimentar. Aí vem o marido. Quando o marido vem cumprimentar o Raul, ele vai dar um abraço técnico. Na hora que ele afasta e apresenta, ele fala, a hora que ela sorri, ele fala: eu identifiquei, ela é minha amiga, a esposa. Aí ele fala: mas como? E esses cabelos? Você estava emagrecida, você não tinha cabelo, você estava quase definhada. Aí ela pegou e falou assim: Raul, hoje eu vou te contar o segredo no cafezinho na minha casa, quando terminar essa reunião aqui. E aí ela falou que ela teve um papo com Deus. Ela falou com Deus que aquele câncerzinho não iria levá-la, que ela tinha muita coisa para fazer aqui na terra, que Deus não ia querer levar. Ela tomava conta de uma instituição com 50 adolescentes do sexo feminino. E ela falava: o meu marido representa a cabeça do trabalho, os meus filhos representam os membros, eu sou o corpo, ele vai tirar? Não. Ele falou: não. Ela foi falando com Deus: tem muita gente na terra que não sabe o que faz, passa essa doença para ela e leva embora essa pessoa. Aí o Raul chega e coloca, depois conversa com ela e tal, foi pensamento positivo. E aí o Raul pergunta no hotel para o espírito, para o mentor dele, o Camilo, e pergunta o Camilo: até quando ela vai viver? E aí ele pega e fala: olha, meu filho, enquanto ela estiver com energia abraçando o trabalho da doutrina espírita, ela vai viver. E aí o Raul fala assim: então vai viver igual Matusalém, 960 anos, né? Porque não vai largar. Raul fala que ele volta no interior de São Paulo e ela está lá com mais de 70 anos, forte, saudável, do lado do marido, dirigindo a instituição, dirigindo a casa espírita. E aí o Camilo coloca para ele: pensamento positivo. Pensamento positivo. E ela tinha méritos, então ela ficou mais tempo no corpo físico. Tudo bem? Claro que quem carrega pensamento positivo não está trazendo ressentimentos ou mágoas. Tudo bem? Nesse mesmo contexto, ele dá o exemplo para nós de pensamento negativo. Vocês vão lembrar da história. Quando ele foi visitar, ele estava no Rio Grande do Sul, e dois irmãos falaram da doença da mãe. Que vivia dizendo que tinha câncer. Pensamento negativo. Mas ela não tinha câncer. E aí eles fizeram exames com ela em São Paulo, levaram a mãe na Argentina para fazer exames no congresso de oncologia e não descobriram nada. E ela saiu do congresso falando que os médicos do mundo inteiro não sabem nada, que ela tem câncer. E aí o Camilo chegou e perguntou, o Raul Teixeira perguntou para o orientador dele assim: ela fala que ela tem, os filhos estão aqui e a mãe sentada lá atrás no cantinho, depois de uma palestra, todo mundo já tinha ido embora. E aí ele fala: o que eu respondo para eles? E aí o Camilo colocou: pensamento negativo, meu filho, ela não tem câncer, mas é cancerosa, ela está alimentando a doença. Quando a doença aparecer, porque vai aparecer, quando a doença aparecer, será fulminante. E aí os irmãos continuaram comunicando com o Raul. Passou um mês, escreviam cartas para o Raul, isso é década de 80. Escreviam cartas para ele: Raul, até hoje nossa mãe está falando que tem câncer. Raul, até hoje. No mês seguinte, outra carta: Raul, minha mãe fala que tem câncer, até hoje não apareceu nada. Por mais ou menos 8, 9 meses, chegou uma carta assim: Raul, finalmente mamãe está com câncer. Eles mandando o recado.
Eles já estavam por aqui com essa informação. Tá? E aí, a carta veio assim: os médicos deram para ela 6 meses de sobrevida. 6 meses. E aí o Camilo, o espírito, falou para o Raul assim: ela não vai passar do 4º mês. No 4º mês chegou uma carta dos irmãos: mamãe acaba de desencarnar de câncer no cérebro. Pensamento negativo. Ela alimentou a doença. Ah, mas a doença, ela não tem um componente que é emocional? Tem. Começou lá atrás no sentimento de mágoa. Todo mundo que tem câncer alimenta isso aqui? Quando não é dessa encarnação, é do passado. Por quê? Porque o movimento que a pessoa faz do pensamento negativo é esse aqui, ó. Pensamento negativo, somatização, e se o pensamento negativo está relacionado a mágoas e ressentimentos, nós teremos aqui o quadro da doença. Esse é um exemplo. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque quem coloca para nós sobre o nascimento da doença é o Emmanuel. No livro Consolador, na pergunta de número 96, ele fala que a doença nasce aonde? Onde que nasce a doença? Vocês não sabem, não? No espírito. Toda doença nasce no espírito. O Emmanuel coloca assim, ó: ela nasce no espírito, vai para o perispírito, do perispírito vai para o duplo etéreo. O duplo etéreo é uma camada de energia que todos nós temos, e do duplo vem para o corpo. Somatização. O duplo é a camada. Nós temos um duplo. Então, quando uma pessoa chega próximo da gente, ela entra, é como se fosse uma interseção. Olha aqui, ó. Aqui tem uma pessoa, a outra pessoa se aproxima de você. Quando ela se aproxima muito, vocês dão um abraço, por exemplo, há uma interseção. Esse movimento de interseção aqui tem troca de energia. Nessa distância aqui também tem troca de energia. Tanto que muitas vezes a gente capta. Quando o outro se aproxima de você, se aproximou, ele não te abraçou, não. Só de aproximar foi engraçado. Eu cheguei perto falando: eu não estou sentindo bem. Muitas vezes a energia do outro está tão ruim e você entrou na faixa vibratória do outro e acabou saindo dali perturbado daquele encontro. Está claro? Faixa vibratória. Nós temos um raio de ação. O raio de ação do Chico é de quanto? O Chico também tem um raio. Qual que é o raio de ação do Chico? 4 metros. 4 metros. O nosso, não sei se tem 10 centímetros, mas o do Chico é 4 metros. A pessoa que ia abraçar o Chico, ela já começava a sentir bem-estar só de estar aproximando dele. Eu tive uma amiga, uma senhora, que já retornou para o plano espiritual. Ela foi na época com um grupo de jovens da União Espírita Mineira, que orientava, uma das orientadoras do grupo de jovens, foram lá para ver o Chico. Ela falou assim: eu estava na fila para poder dar um abraço ao Chico, mas eu fui chegando perto, mas tinha tanta gente doente que só de chegar perto, eu peguei uma pessoa doente que estava ali próximo e coloquei no meu lugar e vim embora. Eu não cheguei a me aproximar dele, mas eu senti tanto bem-estar. Por quê? 4 metros é uma distância como pequena mesa. Só dela ter se aproximado, ela já entrou no campo vibracional que o Chico vibra. Nesse campo vibracional, ela já começou a captar o bem-estar que ele sentia. Essa senhora, que já está no plano espiritual, chama-se Dona Maria Pinto, foi uma das coordenadoras de trabalho social lá da União Espírita Mineira, e ela falou: só de chegar, eu comecei a sentir o bem-estar. Eu não cheguei a abraçar o Chico, não, porque entrou no raio de ação. Vocês veem que tem pessoas que a gente abraça, e esse abraço é engraçado. Eu abracei e falei: mas eu estou me sentindo angustiado. Aí fica parecendo: ah, mas fulano é que está mal. Não, muitas vezes eu fiquei mal porque eu entrei no campo vibracional dele. É sinal de que havia insegurança no meu estado também.
Senão fica parecendo que o outro é responsável pelo meu mal-estar. Não existe isso. Se eu sair mal naquele encontro, é porque nesse movimento de aproximação ou de intercessão, eu permiti a minha mudança de padrão vibratório. E aí eu me senti mal. Tá claro? Então, o duplo etéreo é essa camada energética. Quando ele está na nossa camada, é quando a gente está doente, a gente já somatiza e aí as pessoas que estão próximas também passam a perceber. Tudo bem? Aí já é somatização. A doença nasce no espírito, vem para o perispírito, passa pelo duplo e vem para o corpo. Oi. Aí quando está no corpo, já é reta final, já definiu, ou ainda tem, depende da situação. Quando somatizou, já é a reta final? Essa pergunta é a própria pergunta que o Chico faz também no livro Consolador para o Emmanuel. E olha o que o Emmanuel responde. Muitas vezes a doença representa a estação, ele usa esse termo, a estação final de depuração do espírito. De depuração. Entretanto, se o espírito não souber abraçar aquele quadro doentio com misericórdia, agradecendo a Deus pela existência, fazendo o melhor que puder na exemplificação, ele na encarnação que vem, ele ainda pode trazer os quadros doentios novamente. Entendeu? Mas pode voltar também para o caso da família, né? Pode. Tudo bem aí? Bom. Oi. A questão do câncer, nessa situação, o espírito já vem com essa proposta de ter essa doença ou não? Ou é por todas as situações que a gente vai vivenciando? Olha só, existem situações que elas são expiatórias e existem outras que são provacionais, tá? Dependendo do mérito que o espírito tiver na Terra, dependendo do mérito, ele pode, em vez de ter um câncer grave, ele pode ter um quadro simplificado. Tudo bem? Dependendo do quadro. Agora, muitas vezes o quadro grave também pode ser mérito, por isso que depende da avaliação dos espíritos. Vamos pegar um exemplo? O Chico foi visitar um paciente que estava em coma há 14 anos. E aí a família falou assim: Chico, os médicos disseram que é para a gente ir desligando os aparelhos e tal. Ele não vai recuperar mais, tem 14 anos que ele está em coma. Aí o Emmanuel disse assim: fala para os nossos familiares, os nossos irmãos, que ele está em coma há 14 anos, porque nós o colocamos em coma. Já era para ele ter desencarnado. Mas tem tantos inimigos esperando por ele do lado de cá, que a gente preferiu deixá-lo em coma, porque os inimigos começaram a desistir, porque eles estão cansados de esperar. O obsessor também cansou de esperar ele morrer, aí começaram a ir embora. Aí quando a pessoa desencarna, a gente fala assim: descansou. Pode não ter descansado, depende da mão que chegou. Tá claro? Então você imagina, nesse quadro, o coma, ele é um conforto. Então era mérito. Aí a gente olha o coma e fala: nossa, mas que expiação é essa, hein? Não é expiação não. Isso aí para ele já é mérito. Expiação seria ele já ter desencarnado e os obsessores lá esperando por ele. Entendeu? Então nós não temos essa definição se é prova, se é expiação. Mas qualquer doença, qualquer quadro de doença, quanto mais tranquilo a gente estiver, mais fácil para nós não repetirmos quadros doentios no futuro. Isso seria a mesma questão dos casos das pessoas que nascem com deficiência ou com necessidade especial? Não. No quadro da deficiência física e ou mental, tem um livro que é da psicografia de Vera Marizek, que se chama Deficiente Mental. Por que fui um? São vários quadros de paralisia cerebral ou deficientes físicos, síndrome de Down, espíritos que desencarnaram. Quando eles recuperam a lucidez no plano espiritual, eles explicam por que eles vieram naquele quadro. Por que eles vieram? Tá? Então, esse quadro é o mesmo? Não. Normalmente são quadros expiatórios que não tem jeito deles se saírem bem se vierem um corpo físico perfeito. Não tem jeito. Um exemplo, no livro Chico de Francisco, tem um exemplo de
de uma senhora que chega para o Chico e fala com ele assim: Chico, meu filho, ele é cego, surdo, mudo e não tem os 2 braços. E agora, Chico, ele só tem as 2 pernas e os médicos disseram que ele está com uma patologia nas pernas e terão que amputar as 2. E aí, o que eu faço, Chico? O Emmanuel coloca assim: avise para essa nossa irmã que ele está com essa patologia nas pernas porque nós colocamos essa patologia. Nós colocamos. No movimento de lucidez no plano espiritual, ele pediu para ficar uma encarnação inteira no corpo físico. Ele já é suicida há 11 encarnações seguidas. 11 encarnações ele se suicida. E nessa 12ª encarnação, aí, isso agora eu vou passar para vocês, não está no livro. Isso foi, o Raul Teixeira nos confidencia colocando o seguinte: conversando com o Chico, Raul Teixeira colocou assim: o Chico nos confidenciou que esse espírito tem um grupo de inimigos do outro lado, já programando levá-lo até o alto de um precipício próximo à casa onde ele mora, para ele se atirar dali e sair da vida pela 12ª vez pelo suicídio. Quando a espiritualidade viu o projeto daqueles obsessores, colocou a patologia nas pernas dele, os médicos identificaram que vai ter que amputar. Ele amputado, ele vira um toco humano em cima de uma cama. Pronto. Por quê? Porque ele está se comprometendo com o que ele pediu para ficar uma encarnação inteira da vida. Está claro? Na vida física. Entendeu? Então, o quadro não é necessariamente alguma coisa relacionada a mágoas e não é uma somatização simplesmente. Tá? É um quadro expiatório extremamente grave na paralisia cerebral. Tudo bem? Outro exemplo. Nós tivemos lá no nosso abrigo uma garota que ela tinha anencefalia. Anencefalia é aquela pessoa que tem ausência da massa encefálica na caixa craniana. Tá? Então, essa garota, ela vem encaminhada pela Santa Casa, lá de Belo Horizonte, e os médicos me disseram que ela não viveria mais de 30 dias, mas que ela estava com mais ou menos 2 semanas de vida, e por ela não ter a massa encefálica, ela não tinha condições de viver mais de 30 dias. A média de vida de um anencéfalo é até 17 dias, até. E aí encaminharam para casa. Nós começamos a cuidar da garota. Quando eu fui ver a caixa craniana dela, era completamente vazia. Aqui nós temos o tronco encefálico e aqui começa o cérebro, a massa. A coluna dela termina aqui, ou só começa aqui no tronco, como se fosse uma florzinha ali e o resto tudo vazio, era só água lá dentro. Que ela era anencefálica e hidrocefálica. E aí começamos a acompanhar, e ela viveu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Com 1 ano e meio nós tivemos que interná-la, porque ela teve um quadro febril grave. A médica falou assim: mas são os exames que você tiver, você traz para mim. Quando eu levei a chapa da cabeça dela, quando eu levei o exame, a médica se assustou porque ela nunca viu isso na história. Ela falou assim: não se importa se eu ficar com esses exames dela, até quando a gente der aula, para mostrar, porque olha, aqui está me dizendo que nós estamos com uma garota anencéfala, sem massa encefálica, com 1 ano e meio de idade. Ela ficou com os exames, e essa garota ficou internada, e aí ficou 15 dias, 1 mês, 1 mês e meio, e ela não saiu mais do hospital. Os médicos me ligaram, uma voluntária nossa foi visitá-la, a gente tinha contato com o hospital direto, nesse dia a voluntária foi visitá-la, e aí a médica chegou e colocou para a voluntária nossa: olha, que ela não resiste mais, ela não tem condições de retornar à casa, que eles estavam pensando em fazer a ortotanásia. A ortotanásia é a morte sem dor, né? De promovendo devagarinho, não investir nela. E aí essa voluntária me ligou: Emerson, eles estão propondo isso. Eu falei assim: eu prefiro que não façam, invistam nela. Dentro da nossa concepção, invistam nela. Eu gostaria que investisse.
O que puder, claro que se ela precisar de um CTI e tem uma outra criança que precisa de um CTI, uma criança saudável, eu não posso pedir que coloque ela no CTI. Mas eu queria que investisse nela o máximo que puder, sem que ela tome o lugar de uma outra pessoa, num tratamento mais específico e com um prognóstico melhor de melhoria. Tudo bem. E aí eles continuaram investindo. No momento que eu fui falando isso, eu estava na mesa lá no meu trabalho, eu coloquei a mão na cabeça assim, e falei com essa voluntária amiga nossa, não, pede para investir. Quando eu fiz isso, eu vi num chão, sabe quando uma pessoa é assassinada? Nos filmes a gente vê muito isso, na hora que vão tirar o corpo, eles colocam a posição do corpo, fazem um risco com giz, para depois fazer a perícia, né, da forma que morreu. Eu vi como se ela estivesse deitada e o corpinho dela todo em volta, como se tivesse um giz, o corpo dela desenhado. E eu falei assim, olha, na hora me veio a intuição, o perispírito dela está reconstruído. Na hora me veio a informação, quando eu vi. Aí eu pedi a essa amiga, fala para poder investir nela e tal. Isso era umas 4 horas da tarde, 2 horas da manhã do dia seguinte, ela desencarnou. E aí eu pedi uma orientação para um grupo mediúnico que tem afinidade lá com a nossa casa não tem reunião mediúnica, e aí eu pedi uma outra casa que sempre chega alguma orientação para o abrigo, e aí eu pedi sobre essa garota, você pode passar alguma informação para nós? Aí a espiritualidade passou o seguinte recado, olha, ela está em tratamento do lado de cá, adormecida, mas a sensação que ela passa, a alegria do espírito é de gratidão por ela ter ficado esse tempo na terra e o tempo que ela ficou pós-nascimento, não ter sido promovido a retirada do bebê no ventre materno, porque legalmente pode hoje pode, por não ter sido promovida essa retirada, ela ter ficado, ela ter ido para o abrigo, então ela está intimamente agradecida. E ela ter vivido quase 2 anos, ela conseguiu fazer a reconstrução do perispírito dela. Ela fez a reconstrução. E aí a espiritualidade mandou um recado. E para você, Emerson, eles te avisaram que estava reconstruído, mas você duvidou. Então eles falaram que você tem que alimentar mais a sua fé. Então mandaram o recado dela e mandaram um outro recado. Alimente a sua fé, porque eles te contaram que estava reconstruído. Porque o anencéfalo, ele é um quadro de paralisia cerebral gravíssimo, aonde ele foi recolhido de zonas profundas de sofrimento na forma ovoidal. Quando ele sai da forma ovoide, eles muitas vezes ficam 3 meses no ventre materno e a mulher aborta. Às vezes nasce sem cérebro e vive 2 horas, 8 horas, 10 dias, mas nesse processo de ficar 9 meses no ventre, ele está reconstruindo o perispírito, para na próxima encarnação, pode vir com paralisia cerebral ou não, mas o perispírito deles reconstruído, eles podem vir no corpo, cabeça, corpo e membros, cabeça, tronco e membros. Porque se não for dessa forma, eles não têm como fazer um movimento reconstrutivo, porque eles deformaram o seu perispírito no plano espiritual. Tudo bem? Bom, para a gente fechar aqui, nós vamos ver o ressentimento se transformando em raiva, o que vem além da raiva? Ódio. A gente pode ficar com raiva? Pode ou não? Pode. A gente fala com vontade, pode ou não? Pode. Todo mundo pode. Tem alguma coisa errada em ter raiva? Vocês gostaram, né? Não, vai sair todo mundo irritado aqui. Olha aqui. Quem fala para nós sobre a raiva é Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, olha o que Paulo coloca: irai-vos. Olha que bacana. Irai-vos. Pode ficar com raiva. Só que Paulo fala assim: não permita que a vossa ira transponha o pôr do sol. Você está com raiva? Tudo bem, mas o que você tem que fazer? Naquele dia, resolver. Não permita. Por quê? Porque se você permitir, o que acontece com a raiva? Ressentimento, mágoa, tá? Ou nós vamos agravando isso.
Se ela é o resultado de mágoas lá atrás, nós vamos fazendo com que ela vire ódio. E depois do ódio, qual é o último passo? Vingança. Vingança. Nós temos um exemplo claro disso aí que nós já lemos. Lembram lá da Inconfidência Mineira? Lembra da Inconfidência Mineira? Lembra do Mário? Quem era Mário? Lembra do livro de Mário Tiradentes? Mário era casado. Mário era casado. Só que ele resolveu separar da esposa. Tinha um filho. E isso aconteceu 150 anos antes de Jesus. E o filho ficou com o pai, não quis acompanhar a mãe. E a mãe, ela tentou tramar de todas as formas contra o ex-marido, Mário. Tentou tramar de todas as formas. Não conseguiu. Por quê? Porque ele era tão carismático, ele era um militar romano, chefe de tropas, mas nem os outros militares romanos queriam tramar contra ele. De tão carismático que ele atraía todo mundo para os desejos dele, e não sem preocupação de estar prejudicando as pessoas. Ele não tinha essa preocupação. Na hora que ela viu que ela não conseguiu nada, ela fez uma promessa para ele. De raiva, ela fez uma promessa para ele. O que ela falou para ele? Quem lembra? Um dia eu vou te enforcar. E ela foi abraçando o ódio dela. Um dia eu vou te enforcar. Porque o filho resolveu acompanhar o pai. E aí passaram-se os anos, nós vamos dizer séculos, quase 2 milênios. E eles tiveram reencarnações em áreas diferentes e tal. Na época da Inconfidência Mineira, os Inconfidentes eram o mesmo grupo que reuniu 150 anos antes de Jesus com Mário. Mário vem na figura de Tiradentes. Naquela época haviam militares, Aleijadinho, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Maria Doroteia, eram os Inconfidentes que conviveram 150 anos junto de Jesus. Ele nasce em Minas, mas ele tinha inimigos. Entre os inimigos nasce também aquele que foi o delator, Silvério dos Reis. Entre eles, o governador de Minas, Visconde de Barbacena. E aí o Visconde de Barbacena, quando consegue conversar com a Dona Maria I, coloca que era interessante fazer com que a pessoa que fosse, que a vida dela fosse extinta para servir de exemplo em relação aos Inconfidentes, que o corpo dele fosse cortado em 7 partes. Isso ele sugeriu Dona Maria I. Mas antes dela tomar o veredito de selecionar Tiradentes, os Inconfidentes estavam presos. Eles ficaram presos por quanto tempo? 3 anos. Nesses 3 anos ela começou a sonhar com Tiradentes. Ela começou a sonhar e falando com ela para libertar os outros Inconfidentes. Tanto que é dele que surge a frase: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para os meus amigos. Ele fala com ela no sonho para libertar os amigos. Ele sonha com a mãe dele no plano espiritual, para essa mãe se encontrar com a Dona Maria I, e ele pedir perdão a Dona Maria I pelos amigos dele que também estavam presos. Ele encontra com Filipe dos Santos no plano espiritual, e Filipe dos Santos coloca para ele que o momento do Brasil ainda não era de liberdade, porque a liberdade teria que vir do próprio povo português, não poderia ser do brasileiro. O ideal dele era nobre, mas o povo não estava preparado para ser liberto de Portugal. Nesses 3 anos ele vai encontrando. Dona Maria I fica enlouquecida de tanto sonhar com ele. No final ela libera os outros e escolhe Tiradentes para o enforcamento. Quando é enforcado, o corpo dele é cortado em 7 partes. Não foi? Para colocar de Minas até o Rio, para servir de exemplo. Dá para servir de exemplo. Enfim, tudo isso aconteceu na história. Olha,
Quem enforcou foi Dona Maria I. Dona Maria I foi aquela ex-esposa dele lá atrás que, com raiva, prometeu que um dia iria enforcá-lo. E aí ela veio, ele em Tiradentes, em Minas, ela, Dona Maria I, rainha de Portugal, e ela o enforca. Tanto que nós conhecemos na história como Dona Maria I, a louca, porque depois que ela coloca em prática o projeto dela de enforcamento, a vingança estava tão alicerçada, quase 2000 anos no estado íntimo dela, que ela enlouquece quando ela coloca o ódio dela à prova. Tudo bem? E aí o corpo dele é cortado em 7 partes, sugestão daquele governador. Esse governador também já reencarnou. Tiradentes foi preso antes de subir no poder. E teve um enforcamento e depois o corpo cortado em 7 partes. Esse governador se candidatou a presidente, também no Brasil. E adoeceu. E antes de subir no poder, ele também teve um impedimento respiratório, mas não enforcamento, traqueostomia. Tiradentes teve o corpo dele cortado em 7 partes por uma espada. Este teve o corpo dele cortado em 7 partes por um bisturi, atrás do vírus da infecção hospitalar. Tiradentes desencarna no dia 21 de abril. Este governo, também este governador, que presidente também desencarnou, 21 de abril, Tancredo Neves. Tá? Recebendo de volta aquilo que tinha plantado lá atrás. 2 vezes teve condição de ser governador do estado, mas não subiu a presidência. Do jeito que ele impediu Tiradentes, ele também se impediu no quadro emocional e no quadro moral. Tudo bem? Então a gente vê que existe um alinhavar de tudo isso que nós estamos trazendo. Agora, nós estamos trazendo fatos que a história relata para nós. Que a história relata. Cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua mágoa. Cada um tem o seu ressentimento. Ou cada um traz a sua culpa. Cada um com as suas dificuldades. Nós não temos condição de avaliar a dificuldade dessa ou daquela pessoa, absolutamente nenhuma. Não temos condições. Mas nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos. Se a gente abraçar a inércia, se nós abraçarmos como quem não está lutando para começar o movimento de crescimento, não começando, nós vamos abraçar repetições das encarnações futuras nesses quadros de dor. Nós podemos fazer um movimento diferente. O nosso tempo é hoje. Nosso momento é agora. Então, nós não podemos adiar mais esse movimento. Nós estamos no último quartel da transição. A previsão para a entrada na regeneração é por volta do ano 2057. Se é por volta, nós estamos aproximadamente há 40 anos da entrada na regeneração. O que nós estamos esperando para começar a trabalhar em favor do próximo? O que a gente está esperando? Ah, mas quando eu voltar, pode não voltar para cá, pode ir em vez de voltar. Então, o nosso momento é agora. Ah, mas eu não consigo contar com auxílio. Primeiro passo é contar com Deus. Primeiro passo. Segundo, pensamento positivo, o tempo todo. O Chico, vocês vão lembrar dessa história, quando ele estava indo para o trabalho, uma senhora estava na porta da casa dela esperando o Chico, com a receita na mão, pedindo o Chico: ô Chico, eu recebi essa receita lá na casa espírita ontem, e eu não consigo entender o que está. Aí o Chico chega e fala assim: não, minha irmã, na volta eu estou muito atrasado, porque eu perdi a hora, na volta. E aí o Chico apressa: ô Chico, mas é só um minutinho. Ele fala: não, na volta, que eu já perdi a hora, na volta. Na hora do almoço, e aí o Emmanuel aparece na frente dele e fala assim: Chico, 1 minuto você não podia dar atenção para a nossa irmã? E aí ele fala: mas o senhor sabe que eu estou atrasado. Ô Chico, para quem já está atrasado, 1 minuto não faz diferença, é só 1 minuto. Aí ele fala: mas Emmanuel, volta lá, Chico. Mas Emmanuel, volta lá, Chico. Aí o Chico volta. Quando volta, ela estava ainda no portão. Eu sabia que você ia voltar, Chico. Você tem o coração, eu sabia. E aí o Chico pega a receita, olha a receita e fala: ó, está escrito isso. A espiritualidade pediu para a senhora ter tal e tal conduta. Quando despediu dela, o Chico foi embora e tal, estou atrasado. Ela falou assim: vai com Deus, Chico, vai com Deus.
E aí quando chega lá na frente, o Emmanuel para e fala assim: Chico, olhe para trás. Ele vê uma nuvem de estrelas indo nos passos dele, e na hora que ele para, essa nuvem de estrelas entra dentro dele. Aí ele toma um susto. E aí ele fala para o Emmanuel assim: o que é isso? Chico, quando ela se despediu de você, ela falou: vai com Deus, meu filho, vai com Deus. Imagine, porque isso saiu do coração dela. Imagine quando uma pessoa se despede da outra e fala assim: o diabo que te carrega. O que sai do coração dessa pessoa? Por quê? É a colocação de Jesus. A boca fala o que o coração está cheio. Tá? Então, imaginemos quantas coisas a gente pode fazer a partir do pensamento positivo. Mas contar com a oração é o primeiro passo. Mas não nos conformarmos com a oração. Não nos conformarmos. Você ora, você fala com Deus. Mas comece a meditar. Reflete na fala de Deus no nosso dia a dia. Se vocês não tiverem essa reflexão, não derem conta de fazer essa meditação, eu vou trazer para vocês a colocação de Rabindranath Tagore, que fala sobre a natureza. Rabindranath Tagore foi poeta, escritor, musicista. Ele deu a Gandhi o título de Mahatma. Ele conviveu com Gandhi. E ele fala para nós desse movimento de meditação, quando ele diz assim: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em envelhecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nível sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? Instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos se contemplo abismado e pergunta a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Perguntam outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta tarde e noite, até uma volta, se Deus quiser.